Bom, boa tarde, igreja, bem-vindos. Eu queria apresentar o Taulio, né? O Taulio é um grande guitarrista, eu conheci ele no seminário. Nós tivemos a oportunidade de tocar na mesma banda. Eu aprendi muito com ele, tomei uns puxão de orelha. Ele era um bom líder de banda. Chegou a gerenciar um pouco a banda ali, né? Fez uns arranjos e tal. E agora ele continua trabalhando nessa área, é um grande amigo, veio aqui fazer um curso aqui em São Paulo, vai ficar um tempinho em casa. Espero que venha sempre aí todo domingo, né? Amém? Então, é o Taulio. Nós temos Mariodete. A Mariodete já veio? É a primeira vez. Então, bem-vinda, a mãe da Paty. Olhando assim, lembra, né? Bem-vinda. É verdade. Muito bem-vinda. Dá um abraço no irmão que está do seu lado, dá um boas-vindas aí, né? E para os nossos visitantes, nós costumamos falar que uma vez bem-vindo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Receba aí um cumprimento aí caloroso do seu irmão. Essa paleta aqui já caiu umas 3 vezes. Irmãos, normalmente eu gosto de fazer uma introdução, talvez compartilhar um devocional, falar sobre a palavra de Deus, e depois eu entro no tema, mas eu quero ir rapidinho para o nosso tema hoje, amém? Porque são textos muito importantes. Ao mesmo tempo, eu não vou falar que é longo, senão você vai começar a dormir antes de eu começar a pregar. Mas são textos que a gente precisa ficar bem atento, amém? Nós vamos ler sobre Deuteronômio 11. E o nosso tema hoje vai ser amar e servir a Deus de todo o coração. Nós falamos sobre ter um direcionamento para o ano, para a gente ter o coração alinhado com o coração do Pai, para fazer aquilo que Deus exige de nós, aquilo que Deus nos fez, pelo motivo que Deus nos criou, para nós vivermos dessa forma e seguirmos a palavra de Deus para seguir aquilo que está no coração do Pai. E hoje nós vamos dar uma relembrada. É bom a gente relembrar as coisas. Porque qual que é o maior mandamento na Bíblia? A gente sabe de cor e salteado. Fala, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E depois, obviamente, amar o próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus de todo o coração, de forma prática, como é que a gente executa isso? Como é que a gente vive assim? Não adianta a gente só saber a palavra de Deus no conceito, na teologia, na parte intelectual. Isso tem que virar vida em nós. Cada um aqui que se diz cristão, cada um que caminha buscando a palavra de Deus, precisa entrar na presença de Deus, precisa vir à igreja, precisa caminhar no dia a dia como um verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão começa tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, com o Criador. Amém? Então, nós vamos ler o trecho de Deuteronômio 11, de 1 a 12, para falar sobre amar o teu Deus de todo o coração. Se eu pudesse ter um desejo esse ano, tirando as minhas metas, já comecei aí, já cortei, né, uns docinhos e tal, estou tentando ficar em paz com a balança. Se eu fizesse um pedido, seria que cada um aqui pudesse amar a Deus de todo o coração. É a coisa mais importante da vida cristã, irmãos. Eu não vou ficar fazendo a introdução, eu vou direto para o texto bíblico, depois eu desenvolvo o pensamento dessa mensagem. Vamos ler aqui, se você pode acompanhar no telão, se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na Bíblia. Deuteronômio 11, de 1 a 12. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército do egípcio, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé,
como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Amém? Duas coisas, irmãos, que ele já fala logo de cara nesse trecho. Ele fala sobre amar e obedecer os preceitos, os decretos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Esse chamado, ele dá uma enfatizada, ele fala, não é para a geração seguinte, é para vocês. Moisés, quando escreve isso, ele está falando, obviamente, para o povo judeu, para aquela geração de israelitas, falando, é para vocês, que testemunharam tudo o que Deus fez na saída do Egito. E hoje, irmãos, esse texto fala conosco. A gente não tem que viver a vida cristã esperando que um dia o nosso filho vai ser um cara legal com Deus. É para hoje. É para essa geração, irmãos. O amar e o obedecer é um mandamento da parte de Deus para nós que estamos hoje vivos. Como é que você vai querer que o seu filho ande nos caminhos do Senhor, se você não anda nos caminhos do Senhor? E é exatamente isso que Moisés está trazendo nesse texto, e que Deus quer que a gente entenda. Interessante, eu não vou perder muito tempo, mas existe aqui nesse texto um relato sobre uma ameaça externa e uma ameaça interna. Como assim? Primeiro ele fala assim, que o povo de Deus, lá no Egito, viu o livramento que Deus deu. É uma ameaça externa. Como você, estando escravo em uma região, estando sob o jugo de Faraó, você conseguiria sair daquilo? Quem já teve num emprego que achava um inferno aquele emprego, o chefe praticamente chicoteando as costas dele todo dia, sabe o que eu estou falando? Você fala assim, eu quero sair daqui logo, não aguento mais ficar aqui, estou no meu limite. O povo estava assim, só que ele não tinha escolha, ele estava escravo de Faraó. E Deus fala, eu livrei vocês da mão de Faraó. Vocês viram com o poder que eu agi para libertar o povo. Então, a palavra de Deus está nos mostrando que, sem a interferência do Senhor, seria impossível Israel sair do Egito. No entanto, foi um grande livramento. E ele apela para esse fato histórico para despertar o povo a ter um amor verdadeiro pelo Senhor. O Moisés também remeteu ao momento onde tinha uma rebelião, e Deus castigou aqueles rebeldes para disciplinar o seu povo. Eu dei uma estudadinha, né? A gente tem que ler um pouquinho mais profundo. Você lê lá uns nomes, Datã, Abirão, e de repente você fala, de onde vieram esses caras? Eu vou dar referência, você vai estudar em casa, porque eu não vou conseguir pregar tudo aqui. Mas em livro de Números 16, ele explica exatamente como foi essa revolta. É a revolta, a rebelião de Coré. E alguns, como Datã e Abirão, se uniram a ele para se rebelar contra Moisés e contra Arão, que era o sacerdote. Na verdade, eles eram levitas, e os levitas foram chamados para servir no templo. Na verdade, não tinha templo na época, mas eles eram os responsáveis por todo aquele processo da tenda, de cuidar dos utensílios do Senhor. Mas esses caras que se rebelaram, eles estavam falando assim, por que Moisés e Arão estão à frente? Por que nós não podemos estar lá? Quem disse que eles são sacerdotes? Nós podemos ser sacerdotes. Só que eles eram levitas e estavam encarregados do serviço ao Senhor por parte do próprio Deus. Deus falou para eles, vocês serão, eu serei a herança de vocês. Deus estava se colocando numa proximidade com a tribo de Levi, mas esses caras queriam mais, eles queriam sacerdócio. E, de repente, eles tiveram uma rebelião. Moisés ficou muito chateado. E até tem uma frase que ele fala, não é contra mim, Arão, que vocês estão indo contra Deus, que nos colocou aqui. Então, irmãos, isso aqui, na verdade, o que tem a ver comigo isso? Isso aqui é uma ameaça interna. A ameaça interna aqui fala sobre alcançar grandiosidade, sobre orgulho, sobre não reconhecer o mandamento de Deus. E aqui a gente viu muito claramente, obedeça todos os seus mandamentos, estatutos, normas, e essa é a vontade de Deus. E aqui você vê um coração rebelde, irmãos. Então, quando eu falo de ameaça externa, hoje em dia não tem o faraó do Egito te atormentando. Quando eu falo de ameaça interna, não vai ter um Datã e Abirão aqui na igreja. Se tiver, a gente ia dar um couro nele agora mesmo. Né? Não, vocês não vão me ajudar, só eu mesmo. Eu contra a rapa. Mas aqui são dois exemplos que vão preparar o terreno para falar sobre amar a Deus e obedecer os seus preceitos. É como se
Moisés estivesse preparando o caminho para falar, ó, Deus livrou a gente de Faraó, tirou a gente do Egito com poder. E Deus, naquele momento, disciplinou o povo para enxergar que quando Deus fala, é para se cumprir, não é para ver uma rebelião. Então, independente, irmãos, de onde estiver vindo esse ataque, seja internamente, seja externamente, seja algo que fuja do seu controle, como é o governo do Faraó, ou algo que está acontecendo dentro de você, essa rebelião, essa questão de você buscar uma grandiosidade, e falar, parece que Deus não quer te abençoar, e parece que você está lá lutando, e Deus não faz acontecer as coisas. Isso está mostrando, tome cuidado, porque o seu coração ele precisa amar e obedecer a Deus acima de todas as coisas, independente dessas ameaças. Porque quando o Senhor ele intervém, as coisas acontecem. O nosso papel é permanecer firme, e a palavra dele firme em nós. A Alice começou o louvor falando um pouco da palavra de Deus. Nós fomos conhecidos por muitos anos como o povo do livro. Os próprios seguidores de Maomé chamavam os cristãos assim. Por que povo do livro? Porque o cristão sempre foi apegado à palavra de Deus. E hoje em dia a gente vai atrás de tantas coisas. A gente consulta tudo quanto é coisas que fogem do aspecto bíblico. E a gente acredita, mas a gente não acredita no que a palavra de Deus está dizendo. Hoje em dia existe uma linha humanista muito forte, que coloca o homem talvez numa posição que não é dele, como foi aqui Abirão e Datã. Deus nos ama, Deus te ama, Deus me ama, Ele nos vê de uma forma muito especial, mas ainda assim nós somos criaturas de Deus. E aqui o texto bíblico já começa muito claro, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos. Talvez é meio perigoso falar disso para quem tem ideia de Deus como um Deus mandão, como um Deus que é tipo o Faraó, que se você não fizer, ele vai vir e vai dar chibatada. Se eu pregar isso para um cara que tem esse coração, você vai entender errado essa palavra. Porque amar envolve relacionamento, envolve intimidade, envolve carinho, envolve preocupação. E obedecer, irmãos, é algo que parece que o homem é nato de não praticar. Desde pequenininho a gente desobedece aos nossos pais. Então é algo que Deus quer tratar no nosso coração. Por isso que foi citado o exemplo dessa rebelião dentro das tribos de Israel. Deus quer unir o povo, mas sempre tem aquela tensão. É como nós, se relacionando com Deus, a gente tem essas tensões dentro de nós. Ora, nós queremos mergulhar no chão e entrar na presença de Deus e chorar e clamar, e tem horas que a gente está querendo chutar o balde. Mas aqui esse clamor se você amar a Deus de todo o teu coração, você vai ter um relacionamento saudável com Ele e também obedecer a sua palavra. Então é um incentivo, irmãos, por meio da palavra de Deus. Quem ama o Senhor, cumpre o maior mandamento, que foi o que eu citei antes. Mateus 22, 37. Jesus falou, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É engraçado, porque ele não fala assim, fique sondando o seu coração até descobrir o quanto você ama a Deus. Ou tente entender da melhor forma possível Deus e ame Ele dessa forma. É como se ele estivesse falando assim, com o que você tem, ama a Deus. Você é fraco, mas esse fraco, se for totalmente dedicado para Deus, Deus já considera. Se você tem forças para amar a Deus, ame a Deus. Se você tem vigor, ofereça esse vigor com intensidade nesse relacionamento com Deus. Nós visitamos um hospital naquela ida para Lages, e você vê vidas muito fragilizadas dentro do hospital. E aí a pessoa fala, eu queria tanto sair daqui e servir a Deus. E nós estamos aqui em pé, com saúde, com vigor, e fala, eu quero ganhar muito dinheiro. Não tem sentido para a vida de um cristão somente isso como alvo. Entenda, você, amando a Deus, você vai se lançar completamente nesse relacionamento. Quando você escolhe casar com uma pessoa, você está falando, eu quero me lançar completamente e ofertar minha vida a ti, fazer tudo o que for possível para atender o teu coração. Mas, obviamente, no nosso coração egoísta, a gente fala, não, eu vou casar porque eu quero ser feliz, eu vou casar porque ela é bonita, eu vou casar porque eu vou ter herança, eu vou casar por causa disso. A gente faz outro papel, mas a verdade é, nós casamos para nos doar. Nós temos filhos para ter uma doação de vida. Eu vejo, antes eu era muito moleque, eu não enxergava essas coisas, mas hoje eu observo as famílias aqui da Pão, mulheres e homens que cresceram comigo e hoje têm filhos, eu falo assim, caramba, olha a dedicação que eles dão para o filho. Às vezes até as avós entram na jogada. Demanda muita coisa. É uma vida ali que precisa ser cuidada. Não sabe falar, não sabe comer.
não sabe tomar no canudinho, na mamadeira, tem que ensinar. Então, ali existe um relacionamento, ali existe uma entrega, ali existe o passar tempo. E é exatamente isso que a Bíblia fala sobre amar o Senhor, o seu Deus de todo o coração. É experimentar esse relacionamento todos os dias, em todas as circunstâncias. E é aqui que está, muitas vezes, a nossa falha. Em todas as circunstâncias. A gente passa por altos e baixos, irmãos. Não adianta falar que a gente é um cristão que vai sempre levantando voo e a gente vai chegar no céu. Se for assim, o meu avião tem defeito, irmãos, porque eu subo, desço, caio, volto, né? Por quê? Porque a gente é humano. A gente tem as nossas mazelas, a gente tem a agitação no nosso coração, a gente tem coisas que nós temos que apresentar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso desesperadamente da Tua graça, da Tua misericórdia para mudar o meu coração. Tem coisas que fogem do nosso controle, por isso que eu dei o exemplo aqui do faraó. Talvez o seu lar não seja o adequado como você gostaria, talvez a sua escola, talvez o seu trabalho. E você fala, cara, por que eu estou fazendo aqui? Mas é lá que você pode manifestar esse relacionamento verdadeiro que você tem com o Senhor. É uma oportunidade, irmãos. Então, amar o Senhor é experimentar esse relacionamento todos os dias, em todas as circunstâncias. Sejam com lutas internas, sejam com lutas externas. Esse relacionamento ele precisa vir à tona. E o Senhor vai nos ajudar, amém? Outra coisa, ele fala assim, vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. É como se ele abrisse os olhos do povo de Deus. Fala, olha quantas coisas eu fiz na sua vida. Até aqui eu guardei vocês, até aqui o mar se abriu, vocês foram libertos da escravidão, vocês avançaram, vocês cresceram, vocês estão fortalecidos. O que mais falta para o meu povo? Deus tem cuidado de nós, irmãos. Isso aqui significa que nós somos testemunhas do agir de Deus. Quem aqui tem testemunho do que Deus já fez na sua vida? Todos nós temos, irmãos. Se você é um cristão, você tem um testemunho de algo que Deus fez na sua vida. Nem que seja lá no momento que você fala, eu quero aceitar Jesus, nem sabia o que era isso. Mas quando você entregou a sua vida a Deus, você viu Deus agindo na sua vida. Você viu Jesus limpando o seu pecado. Você viu o Senhor te salvando. E é por isso que nós seguimos eles. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não erro nessa parte. Então, depois de todos esses argumentos, nós chegamos a uma conclusão no próprio texto bíblico. Ele fala, portanto, depois de tudo isso que eu estou falando, portanto, obedeçam toda a lei que hoje estou lhe dando. É uma lei que é dada e imposta simplesmente para a gente obedecer. A gente é um fantoche, a gente tem que obedecer, senão nós estamos perdidos. Não, ele fala, para quê? Para que tenham forças para conquistar a terra. Deus fala, obedeça para que tenha força. Quando a gente ouve a palavra de Deus e ignora, irmãos, nós estamos desperdiçando a força que vem de Deus por meio do ensinamento da palavra. É como se nós não tivéssemos forças para enfrentar as adversidades. É como se nós ignorássemos o que Deus está falando, porque a gente fala, não, Deus, eu sei, e eu vou seguir adiante. Mas Deus fala, ouçam e obedeçam, para que vocês tenham forças para conquistar a terra. Cara, Moisés fez tudo o que ele podia pelo povo. Vocês sabem a história de Moisés, eu não preciso repetir aqui. Moisés entrou ou não entrou na terra prometida? Que frustração, né? E de repente aparece um jovem chamado Josué, e fala, Josué, a bomba está na tua mão. Entra lá e luta com todo mundo para assumir essa terra que Deus te deu por herança. Josué ajoelhou e começou a orar, falou, Senhor, abre esse oceano, me faz passar por esse rio, me faz tomar a posse dessa terra, que aquela terra seja de Rúben, que essa terra... Não, ele foi lutar. Deus falou, a promessa está aqui, mas você precisa de força para tomar posse dessa herança. Não que você vá lutar sozinho, porque o próprio Josué experimentou que quem lutava, na verdade, né, ele falou assim, eu sou o Senhor dos Exércitos, né? Eu não vou te apoiar na questão de herdar a terra, você que vai me servir para conquistar a terra. Então, nós andamos com o Senhor, e o Senhor vai na frente, irmãos. Por isso que ele fala, existe um propósito de obedecer à palavra de Deus, para que tenham força para conquistar a terra e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar. O Senhor jurou dar. Se o Senhor fez um juramento, é porque Ele está de mão aberta para nos dar essa herança. Ele fala assim, tome posse disso que eu estou te dando. O Senhor, em todo o tempo, Ele é cheio de dádiva, Ele é cheio de bênção, Ele é cheio de graça. O Senhor está sempre disposto a nos abençoar.
Mas ele trabalha nessa disciplina com o coração do povo dele. A gente estava conversando hoje no almoço sobre a questão de uma empresa, por exemplo, você subir vários cargos até assumir um cargo de responsabilidade. Pensa você, que nem sabe o que você quer da vida, e fala assim, escolhi fazer esse curso, e você está lá no seu primeiro semestre de faculdade, você não sabe nem como é que é a norma da ABNT para fazer seus trabalhos, e você vai virar CEO de uma empresa. Você não tem estrutura, você não tem a inteligência, você não tem a sabedoria, você não tem as condições necessárias para conduzir uma empresa, por mais que você almeje esse cargo. E o que a vida faz com a gente? A vida, entre aspas, Deus. Ele usa todas as circunstâncias possíveis para trabalhar o nosso coração, para lapidar o nosso caráter e falar assim, pronto, agora você está preparado para assumir isso. Eu quero ser um jogador da seleção. Mano, você não joga nem com os caras da Pão da Vida, vai jogar na seleção? Você toma rolinho do Enoque? Eu estou falando isso porque eu já tomei, gente. Até hoje o pessoal me zoa, não sei porquê, meu. E assim vai, irmãos. A gente não entende que existe um processo. E quando Deus estava falando para o povo, tem uma terra que mana leite e mel, tem uma terra que chove o orvalho e rega toda a terra, essa terra é uma terra abençoada. Ele está falando, essa terra é a terra que eu quero dar para vocês. Nós podemos transferir isso para o Novo Testamento e para a eternidade, irmãos. Deus tem algo para nós, uma herança que é imperecível, que não vai sumir, que não vai se perder. E essa herança é para a vida eterna. Mas ele fala, obedeçam as minhas palavras, tenham força para conquistar essa terra, né? E também para que vivam muito tempo nessa terra que o Senhor jurou dar. É uma promessa de Deus. Agora, existe uma diferença entre essa terra prometida e a terra do Egito. O texto bíblico fala isso, ele passa rapidinho por essa frase, mas ele revela que existem promessas com relação a essa terra, que é diferente da terra do Egito. A terra do Egito era uma terra de trabalho forçado. Dá uma ideia de opressão, dá uma ideia de cansaço, dá uma ideia de esgotamento. E veja o que Deus está propondo para a gente. Um relacionamento de amor, para nós termos uma opção de entrarmos numa terra diferente do que a terra do Egito. O Egito pode representar o mundo, irmãos. Uma vida sem Deus é uma vida que está sob o domínio de Faraó. Você não tem escolha, você é escravo, você continua na miséria, você continua sendo humilhado, você continua para baixo. Não é a condição do Filho de Deus. A condição do Filho de Deus, todo Filho de Deus vai receber esse convite de viver essa graça do Senhor. Porque quem cuida da terra é o próprio Deus. Quem deu essa promessa é o próprio Deus. Mas Ele sempre vai trabalhar no nosso coração. É um convite a viver debaixo da graça de Deus, desfrutando desse relacionamento com o Senhor, que é amar a Deus, e de ouvir a sua voz, que significa seguir os seus estatutos, as suas normas, os seus mandamentos. E aí eu me lembrei de Abraão. Eu já citei isso na pregação passada. Mas Abraão, ele obedeceu pela fé. Deus chamou, ele obedeceu. E ele recebeu várias promessas, irmãos, tanto espirituais quanto materiais. Deus ele não quer que você simplesmente siga norminhas. Não faça isso, não use aquilo, não pise aqui, não vá ali. Deus não quer isso. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala sobre princípios, fala sobre valores que tem no coração do Pai. E se nós somos seus filhos por adoção, é o que o Pai quer que a gente ande de acordo com esses princípios. Então, quando o Senhor nos chama, Ele vai nos convencer dessa necessidade, dessas questões espirituais e também materiais. E vai falar assim, eu vou mudar a natureza de vocês. Eu vou colocar o meu espírito em vocês, para vocês terem essa força, para vocês continuarem, para vocês irem adiante. E Ele vai nos dar fé, que vai capacitar a gente para obedecer ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, concordam? Porque a Bíblia fala isso, não sou eu. E por que sem fé é impossível agradar a Deus? Parece que você tem que fazer um esforço para ter fé, para Deus ficar feliz. Mas é exatamente por isso. É Ele que nos dá fé para viver na obediência. Então, até nisso Deus nos ajuda, porque nós não conseguimos produzir fé por nós mesmos. A fé, irmãos, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra nos foi dada exatamente para isso, para que seja desenvolvida a fé em nós e a gente comece a obedecer ao Senhor. Então, é um relacionamento, não tem nada além disso. Então, para concluir esse ponto, viver debaixo dessa graça é amar o Senhor. Por isso que ele fala, ame o Senhor de todo o coração.
e também ouça a sua palavra para servi-lo com tudo que você tem. E é o segundo ponto que nós vamos trabalhar nessa mensagem. Servir o seu Deus de todo o coração. Aqui é muito interessante, irmãos. Eu vou ter que ler um pouquinho mais o trecho bíblico. É muito legal essa passagem. Ele vai explicar o que Deus faz, como se fosse um resultado da obediência daqueles que creem no seu nome, daqueles que obedecem a tua palavra, mas também traz uma responsabilidade sobre servir ao Senhor. Ele fala o seguinte: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Irmãos, a gente trabalha para quê? Por que pessoas compram fazendas, compram gado? Sabe, é uma questão de você querer viver de uma forma segura, com provisão, com abundância. E aqui Deus está prometendo exatamente isso. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu, para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-os na testa. Por que ninguém veio com nada na testa, escrito, sei lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? É mais ou menos as tatuagens de hoje em dia, né? Então, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam nas testas. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes da porta de sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem cuidadosamente todo o mandamento que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-lo. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Irmãos, obviamente isso é algo que foi promessa para o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas se você conhece a palavra de Deus, você sabe que de fato isso aconteceu. As pessoas começavam a ouvir sobre o povo de Deus e caía medo e pavor sobre eles. E aí que eles começavam a travar as batalhas com os israelitas e os israelitas iam avançando. Mas, irmão, o texto bíblico tem que ter uma aplicação prática para nós, hoje, como igreja. Nós não vamos invadir o Líbano e conquistar e montar uma pão da vida lá. Se for, vai ser espiritualmente falando. Mas, fisicamente, a gente não tem que lutar com mais ninguém. Mas existe aqui um princípio sobre obedecer ao Senhor. Ele fala que no tempo apropriado, Ele vai enviar chuva sobre a terra. Eu não sei se vocês lembram, São Paulo passou por uma seca absurda. E nós orávamos por chuva. Nós orávamos porque o nível da cantareira estava ridículo. Então, assim, quando a gente está abundante, quando a gente tem a reservinha lá, a gente vai lidando com a vida, vai tocando. Mas quando começa a apertar e você vê que estava abaixo do nível zero, você fala, opa, peraí, vamos começar a racionar, vamos começar a usar a torneira direito, vamos escovar o dente no seco mesmo, vamos tomar banho rápido. Por quê? Porque ninguém gosta de passar falta. A falta é aquilo que o povo tinha sem Deus. É a escassez. E aqui ele fala, no tempo apropriado, enviarei chuva sobre a terra. No tempo apropriado, irmãos, o Senhor, Ele vem com a sua chuva e nos abençoa. E Ele aviva o nosso coração. Ele restabelece a alegria. Ele te traz motivação. Ele acende a luz que estava apagada. Ele te levanta como um guerreiro do Senhor. Então eu vejo que essa passagem ele fala muito mais do que conquistar terras e povos. Ele está falando sobre o agir de Deus para aquele que tem um relacionamento com o Senhor e que o serve de todo o coração. Ele fala, a terra produzirá, dará frutos, a terra vai prosperar. Às vezes eu tenho a sensação, eu converso com vários amigos meus, e eu falo assim, parece que tem pessoas que plantaram tanto, mas não colheram nada.
Às vezes eu já me senti assim, falei, caramba, eu já trabalhei tanto, já investi tanto, minha vida já está passando, e o que eu colho disso tudo? São questionamentos que a gente precisa fazer. Mas aqui ele fala, no tempo certo, a terra vai produzir seus frutos. Então, irmão, seja fiel ao Senhor. Seja fiel a esse relacionamento com o Pai. Porque no tempo certo vai dar fruto. No tempo certo, essa terra vai ser próspera. E aí o texto nos faz um alerta. Tenham cuidado para não serem enganados. Quem aqui gosta de ser enganado? Você paga uma conta, o cara te cobrou mais do que você precisava pagar. Você sai bravo de lá. E ele fala assim, não sejam enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se diante deles. Existe algo, irmãos, que concorre no teu coração com a presença de Deus? Algo dentro de você que é um concorrente para Deus? Joga fora, lança fora isso. Porque ele está falando, não sejam enganados, não sejam levados a se desviar do Senhor para adorar outros deuses. Dentro das nossas igrejas, irmãos, existem muitas vezes uma idolatria a pessoas, a cargos, a títulos, a própria denominação. E são pequenos deuses que nós estamos levantando como se nós dependêssemos deles. Mas Deus está falando, dependa completamente de mim. Eu tenho o poder para abençoar, eu tenho o poder para prosperar, eu tenho o necessário para fazer a terra produzir. Ele fala, não seja enganado, irmãos. Se o seu coração tem algum engano, se algo está te tirando do caminho do Senhor, se algo no seu coração te faz questionar o que Deus é, corre para Ele imediatamente. Confesse esse pecado. Ele está falando de idolatria. A idolatria, irmãos, impedia a chuva de Deus sobre a terra. E se a gente tiver idolatria ainda hoje, não importa se nós somos cristãos, se houver idolatria no nosso coração, não tem como a terra ser próspera, ser abundante, porque ela está concorrendo com Deus. Quando nós falamos de amar a Deus acima de tudo, significa, se você ama, né, a Deus, você serve a Deus completamente. O primeiro ponto foi amar a Deus acima de tudo, de todo o teu coração. O segundo é servir a esse Deus. Então, se você diz que ama a Deus, ele fala, sirva a Deus. E aqui existe essa questão, se a parte da idolatria se apegue a Deus, cuidado para que o seu coração não seja seduzido. Esse é um alerta muito importante, irmãos. Jesus falou, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cara, tem um monte de cristão que sabe isso de cor e salteado. Mas, na prática, ele ama o outro senhor, ele dedica o seu tempo para o outro senhor e ele despreza Deus. Aqui Jesus foi muito categórico, irmãos. Ou é ou não é. Ou nós amamos ao Senhor de todo o coração e resolvemos servi-lo de todo o coração, ou existe algo que está no nosso coração que está disputando com Deus. E quando eu falo para a gente abrir mão da idolatria, quando eu falo para nós nos dedicarmos ao Senhor, é um apelo para que a gente realmente entregue tudo o que nós temos perante a Deus. Porque foi Ele que nos abençoou, Ele que nos deu a salvação. E é Ele que pode trazer uma transformação na nossa vida. Aí eu pensei numa frase, irmão, servir não é apenas trabalhar. Porque você fala, servir o Senhor de todo o coração. Mas servir não é só trabalho. Servir está envolvido, sabe com o quê? Com o ser. Está envolvido com o que há no nosso coração, com aquilo que forma o nosso caráter. Então, quando Deus nos separa, Ele está exigindo uma coisa, separação, santidade. Ele fala assim, em santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente serve, não é tanto o que nós estamos fazendo para Deus. Tem gente que é ativista pra caramba em nome de Deus, mas não tem um relacionamento com Deus. Isso a gente tem que pensar, irmãos, porque isso fala da nossa motivação. Servir tem a ver com a disposição em nosso coração de agradar ao nosso Senhor. E eu quero trazer um exemplo aqui. Vocês lembram de Abel e Caim, certo? Abel e Caim, os dois levaram ofertas para o Senhor. Os dois trabalharam para apresentar algo ao Senhor. Mas Deus fez o que com Caim? Desprezou sua oferta. Desprezou até o ofertante. Mas Abel ele recebeu. Os dois tiveram trabalho em nome do Senhor. Os dois chegaram ao Senhor, está aqui, ó, estou te servindo. Mas não foram os dois que foram aceitos. O Abel, ele era pastor de ovelhas. E o Caim, ele era agricultor. Ambos estavam no seu trabalho para oferecer a Deus. Mas não foram os dois que foram aceitos.
E o que isso tem a ver? Tem a ver com servir, tem a ver com amar, tem a ver com o coração, tem a ver com a nossa disposição. E aí você fala assim, tá, então como é que eu posso agradar a Deus? Para não ser como Caim. A Bíblia vai falar constantemente, irmãos, sobre santificação. E aqui nós temos que ter um olhar diferente. Porque quando nós falamos de amar ao Senhor e servir a Ele de todo o coração, tem a ver com o que nós estamos apresentando para Ele. Deus não quer saber do seu trabalho para Ele. Deus quer saber o que tem dentro de você, aquilo que você está levando perante Ele. Então, a Bíblia obviamente vai falar, se abstenha de toda forma de mal. Alguns versículos vão até falar, se abstenha até daquilo que aparenta ser mal. Isso é santidade. Obedeça e leve os outros a obedecerem também. Obedecer aos preceitos do Senhor, trabalhar ativamente, praticar o que é bom e agradável ao Senhor. Ser luz para iluminar. Ser um imitador de Cristo para que os outros vejam em nós esse referencial de vida, mas não como um modelo de perfeição, mas como um modelo de alguém que foi transformado por Deus. É completamente diferente você ser o cara religioso, que dá carteirada em todo mundo, vai vomitando versículo em cima de todo mundo. Não é isso que Deus quer. Jesus não fazia isso. Jesus amava e servia. Ele é o nosso exemplo. É amar e servir como Jesus fez. E aí eu te pergunto, irmãos, se nós queremos agradar a Deus, a primeira pergunta que nós temos que fazer é se o nosso amor por Ele e o nosso serviço a Ele tem transformado a nossa vida. Porque esse é um fruto. Deus não quer que você saia fazendo um monte de trabalho para Ele. Para você falar, agora sim, eu estou mostrando que eu amo a Deus. Agora sim, o meu servir está sendo útil. Então, qual que é a nossa responsabilidade, irmãos? Aí o texto bíblico falou aqui, eu li rápido porque é um texto grande, mas eu acho que a nossa responsabilidade é buscar na palavra de Deus, como se fosse um renovar de energia, como se fosse aquele negócio do celular, né? Você não sai com o celular 10% para ir para o seu trabalho. Você carrega ele fica 100%, você vai feliz, anda com 2 recarregadores móveis. Você não pode ficar sem seu celular. E é a mesma intenção com Deus. Você não pode desconectar de Deus. Então, busque sempre ser preenchido pela palavra de Deus. E o texto bíblico ele fala isso, ele fala, gravem essas minhas palavras no coração e na mente de vocês. Amarrem-na como símbolos nas mãos e prendam-no na testa. Cara, as mãos é o que a gente trabalha, a gente usa para escrever. Se você é um jogador de vôlei, você vai usar para cortar a bola. Se você trabalha com computador, você vai digitar. As mãos estão sempre diante de você. Você vai pegar um copo d'água, é sua mão. E outra coisa, na testa, né? As pessoas estão nos olhando. Como é que você vai escrever um versículo na testa e ficar andando com ele? Você não vai conseguir ler. É para o outro ler. Obviamente, isso aqui é algo que não é para o nosso tempo, senão todos nós andaremos com faixas e luvas com os versículos, né? A gente pode lançar a moda gospel Pão da Vida. Você pode adquirir pela nossa loja virtual. Outra coisa que ele fala, chamar a família na presença de Deus e conduzi-los por meio da palavra. Sabe onde começa a igreja, irmãos? No seu quarto. Depois do seu quarto, não vai para Samaria, Judéia, África, China. Vai para a sua casa, para a sua família. Irmãos, a gente faz igreja tudo errado, concorda? Porque a gente quer vir aqui demonstrar santidade, amor e serviço a Deus, mas lá no nosso quarto a gente já vacila. Lá no passo inicial, a gente já não é o que a palavra diz que nós devemos ser quando nós temos um encontro com Jesus. Eu tento ser brando assim, irmãos, mas isso é uma advertência muito séria. Porque Deus tem algo para nós. E a família, pode ver, o que está sendo mais atacado hoje em dia é a família. Os nossos filhos vão estar expostos a muitas coisas daqui a alguns anos. Aqueles pequenos que já estão aqui já estão sendo expostos a muitas coisas. Se os pais não pegarem os seus filhos e inculcarem as palavras, não ensinarem o princípio de Deus, não ensinar como ter um relacionamento com o Senhor verdadeiro, como essa criança vai andar sozinha? A gente sabe virar para o nosso filho e falar, filho, você vai estudar num bom colégio, você vai entrar numa boa faculdade, você vai ter uma boa carreira, você vai ter dinheiro, recurso, vai ser famoso. Mas a gente não fala para ele, filho, você já leu a palavra de Deus hoje? Veja, é o núcleo familiar, irmãos. A presença de Deus é abundante em cada casa. E Deus quer trabalhar no nosso coração a partir daí. Eu sei que não é fácil, eu tenho família, eu vim de família, estou construindo uma nova família com a Isadora, estamos no nosso lar, temos os nossos desafios, mas a gente tem isso diante de nós. Ensinar os nossos filhos a conhecerem Deus de uma forma sincera e verdadeira.
Eu conheci um pastor, você lembra do Salomão? Eu não sei de onde que ele era da Angola, ele veio no coaching, Salomão. Ele ficava conversando com o Beong em inglês. Ele falou assim, ele tinha um sotaque português, eu não vou tentar imitar aqui para não ser ridículo, mas ele falava assim, você conhece devocional? Aí eu pensava assim, claro, é a coisa mais importante para um cristão. Ele odeia o devocional. Minha mulher, ela acorda e já quer que meus filhos fiquem de joelho na cama, orando a Deus. Eu quero que eles conheçam a Deus e vivam todos os dias para Deus. A mulher dele é de uma igreja bem tradicional e parece que ela obriga os filhos a acordar e já ir de joelho para a cama. Eu entendo o princípio, irmãos, mas não é isso que vai fazer ele conhecer a Deus. Talvez ele cresça na cabeça assim, caramba, Deus é chato, eu acordo e já tenho que ficar de joelho. Ela deveria ensinar o quê? Filho, você acordou. Agradeça a Deus, você está vivo porque Deus permitiu. Hoje você tem um dia para glorificar a Deus, filho. Sabe, é isso que nós temos que trabalhar, essa dinâmica familiar. E assim, você fala, cara, o que você está pregando? Eu nem tenho filho, eu estou na escola, estou na faculdade, eu já estou te preparando lá para frente. Nós temos que preparar as gerações para servir ao Senhor, de todo o coração. E se você ensina o seu filho a só ganhar dinheiro, o que ele vai fazer no futuro? Vai ganhar dinheiro. O que os nossos pais nos ensinaram, se não está de acordo com a palavra de Deus, sabe o que você faz? Pai, obrigado, eu te amo, eu sei que você fez o seu melhor, mas Deus está me ensinando isso, isso, isso. Ah, que pecado. Não, não é pecado, irmãos. A palavra de Deus está acima de cultura, a palavra de Deus está acima das educações que nós recebemos. Porque Deus quer instruir o seu povo. E o pai tem essa figura sacerdotal do lar. A mãe tem um papel diante dos seus filhos também. Então, irmãos, não vamos vacilar para a próxima geração. Não estou dizendo que os nossos pais vacilaram, pelo amor de Deus, né? Eu estaria falando uma besteira aqui. Mas nós podemos ter essa consciência para mudar as próximas gerações. Influenciar a criação dos nossos filhos. E aí eu vou mais longe, irmãos, na igreja. O valor que nós damos para o ministério infantil. Porque a gente acha o quê? Que deixa lá as tias passando tempo com os moleques. Não é assim. Eles estão ensinando os princípios da fé. As crianças estão tendo exemplos dentro da igreja daqueles tios. E isso eu gostaria de louvar a equipe que nós temos de ministério infantil. Todo domingo eles estão ralando. E a gente acha que eles só estão passando tempo com os filhinhos dos chineses. Não tem nada a ver, irmãos. É um ministério, é um trabalho, é um serviço a Deus. E só vai fazer quem realmente entende que ele está formando um exército lá na frente. Tem que ter essa visão, irmãos, para trabalhar na obra de Deus. Senão você vai fazer tudo nas coxas, desculpa a palavra. Deus deu algo para o seu povo. E nós temos que pegar esse algo que é a palavra de Deus e instruir, inculcar os nossos filhos. A nós mesmos, primeiramente. E ele fala, ensinem-nas aos teus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Em que momento a gente vai fazer isso? Toda hora. Toda hora, irmãos, é o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus, de nós conversarmos. Hoje em dia a gente não conversa mais, a gente fala pelo WhatsApp, né? A Lala mandou um vídeo, né, no grupo da Pão, e eu me lembrei, um dia eu estava com saudades da minha mãe, e eu fui até a casa dela para visitar ela, só que eu não saí do celular. E quando eu voltei para casa, eu fiquei meio com remorso. Falei, caramba, eu vim até aqui, para passar tempo com a minha mãe, e eu fiquei vendo as coisas no celular, falando com pessoas que não estão nem aí para mim, muitas vezes, estão perguntando coisa, estão querendo trocar ideia. Mas ali é o momento de conversar, de olhar nos olhos, de desenvolver um relacionamento. Na igreja é o momento de você compartilhar a sua fé com seus irmãos, pedir oração, caminhar junto, ser fortalecido. Não só com a palavra que está sendo ministrada, mas com a vida do irmão que está do teu lado. E depois daqui, em todo o tempo, irmãos, ele fala, quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem, o tempo todo, para a palavra de Deus realmente ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, irmãos, essa é uma herança espiritual, levar a nossa família perante o Senhor, servir ao Senhor desde lá de nossa casa. Não esperar ter um cargo na igreja, Rose, agora você é líder do ministério infantil, comece a fazer a obra de Deus. Você vai ser agora um missionário em tal lugar. Cara, já começou. A largada já foi dada quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ele nos chamou e nos tornou seus filhos. E com isso, ele nos empoderou para representar ele aqui na terra. Vão e façam discípulos. É a missão da igreja, irmãos. Nada além disso.
E essa herança espiritual tem a ver com o que nós vamos apresentar diante de Deus. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E essa herança que nós estamos falando é algo que nós vamos colocar perante o Senhor. Deus não vai querer saber o quanto você ralou nessa vida para ter o cargo que você tem, o dinheiro que você tem. Não, Deus, eu trabalhei 12 horas por dia, eu não tive finais de semana, eu não tinha nem tempo de ir no culto, porque eu estava lá trabalhando, mas eu consegui isso que eu queria. Deus também não vai querer saber se você caminhou e se dedicou para ser um mestre, um doutor, um PhD, e nem vai querer saber se você foi um grande pastor e teve várias igrejas. Porque o que Deus está pedindo não é só um servir de ativismo, mas Ele vai perguntar, e as vidas que eu confiei nas tuas mãos? Tua família, as pessoas da igreja, seus amigos. Deus quer trabalhar com vidas, isso é a herança. Se Israel tinha uma terra prometida física, hoje nós temos uma herança espiritual, que são as pessoas, para levar o reino de Deus na vida dessas pessoas. E Deus quer alcançar muita gente. Isso tem a ver com o evangelismo, isso tem a ver com o poder de Deus, isso tem a ver com o nosso chamado, irmãos. Tudo que nós fizermos, quando a gente fala que é para ser para a glória de Deus, é exatamente isso. Não adianta nós termos obras se nós ignoramos vidas. Em outras palavras, não adianta nós fazermos muitas coisas se nós não nos preocupamos com o mais importante, que é esse relacionamento com Deus e com o próximo. Então, eu tenho aprendido isso, irmãos. Eu sou um cara que eu tenho muitos sonhos, eu tenho muita expectativa, eu faço vários projetos, muitos deles não saem do papel. Eu estou sempre pensando em coisas novas. Mas eu estou orando assim, Deus, o que o Senhor quer realmente que eu faça? Qual é o meu propósito de existência na pão da vida, na terra, na minha casa, na minha família? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Porque Deus não vai querer saber quantas horas eu passei lendo a Bíblia. Se não entrou nada no meu coração, o que isso adiantou? Não, eu faço um devocional toda manhã. Eu leio a Bíblia 1 hora por dia. Deus não quer saber isso, irmãos. Ele quer saber, de fato, o quanto você absorveu da palavra e viveu essa palavra. O quanto você se relacionou com Jesus que você crê, que você prega. É isso que nós vamos levar, irmãos. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar para a gente já caminhar para a conclusão. Se tudo que nós fazemos, nós estamos falando de servir, né? Se tudo que nós fazemos está relacionado com o nosso próprio benefício, nós estamos no caminho errado. O povo de Israel, ele foi chamado para ser luz, para ser bênção para várias pessoas. E o que eles fizeram? Se fecharam, falou, eu sou o povo escolhido de Deus. Irmãos, não foi isso que Deus mandou eles fazerem. Então, que o nosso coração não seja para servir o nosso estômago, para servir os nossos próprios interesses, mas para servir ao Senhor de todo o coração. Aí você fala assim, eu não sei o que fazer para Deus. Cara, Deus tem algo para você. A primeira coisa é você realmente entregar o teu coração para Ele. Fala, Senhor, olha o estado que eu estou, mas eu quero te buscar. Eu quero entender o propósito para a minha vida, porque eu quero te servir, Senhor. Eu não quero servir Mamon, eu não quero servir outros deuses. Eu quero servir ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Eu quero servir ao Senhor, Deus, com intensidade, porque eu te amo. É esse o princípio que Deus quer colocar no nosso coração com essas palavras. Por mais que tenha sido um texto longo, irmãos. Para resumir é isso. Ame ao Senhor de todo o seu coração e sirva ao Senhor com tudo que você tem. Você vai ser bênção para muitas pessoas. A sua vida é útil, a sua vida é preciosa, mas somente se ela anda de acordo com essa palavra. Então, como reflexão, irmãos, sobre amar a Deus e obedecer, servir, de todo o coração, isso tudo está relacionado de como nós temos conduzido a nossa vida até aqui. Nós estamos iniciando o ano, amém? Existe uma terra para nós tomarmos posse. Existem lugares para nós irmos onde a bênção de Deus vai ser abundante. Mas eu não estou falando só de coisas materiais. Eu estou falando que nós podemos levar essa chuva do Senhor a partir do relacionamento que nós temos com Ele, a partir dessa obediência à sua palavra. O nosso coração, ele vai ser fértil. Você vai começar a ter experiências novas com Deus. Você vai começar a ter paixão pela palavra de Deus. Você vai vir animado para um culto de domingo. Você vai animado para a sua célula. Você vai chamar as pessoas que você sabe que estão desanimadas. Por quê? Porque a chuva de Deus é abundante na sua vida. E você tem visto a terra prosperar. E Deus tem isso para nós, irmãos. Se você não crê, nós vamos ter um momento da ceia, que seja um tempo de você se colocar perante Deus. E falar, Senhor, eu quero experimentar isso, não que o Alberto pregou, ou que os ministros prepararam, mas isso que a tua palavra está falando.
Eu quero ter um encontro verdadeiro com essa mensagem. Eu quero experimentar, Senhor, as bênçãos de Te obedecer e de Te amar, porque eu sou Teu filho. Que seja assim a oração do seu coração, irmãos. Que a gente possa alinhar a nossa vida com essa palavra e desfrutar dessas bênçãos de Deus que Ele prometeu para aqueles que o amam e o servem de todo o coração. Amém? Gostaria de pedir para os cooperadores ajudarem com a ceia. Se o grupo de louvor puder aqui na frente também ajudar na ministração. Você quer conduzir a ceia, pastor? Pode. Vou chamar o pastor para conduzir esse momento da ceia. Paz, irmãos. Paz, né? Vamos estar nesse momento de ceia que é muito importante. E estamos num ano novo, né? E ano novo, na verdade, é uma oportunidade nova de a gente andar com o Senhor. E tudo isso que o ministro Alberto acabou de pregar, não é um sermão, não é uma mensagem. Na verdade, se você for estudar a Bíblia, esse Deuteronômio, na verdade, segundo exortação, segundo sermão, né? Encorajamento para o povo que saiu do Egito, mas era menores de 20 anos, né? E que não entraram na terra Canaã. E eles estão prestes a entrar. E os pais, a primeira geração, todos saíram do Egito. Todos tiveram salvação, né? Mas não entraram na terra Canaã. Todos morreram no deserto. Por causa de quê? Por causa de quê? Incredulidade. Deus falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Só não davam bola para Deus. Deixa para lá. E chegou uma hora eles falaram, chega. Você sabe que Deus ama a gente? Deus é cheio de amor e graça. Só que Deus também é santo e justo. Chega uma hora ele julga. Por isso que a gente não pode abusar da graça. Muito jovem, muita gente está morrendo nessa terra, não porque Deus não ama. Deus dá uma chance, 2 chances, 3, 4, 5, 6, 10. Deus fala, chega, vou te levar. E é assim que Deus, muitas vezes, a pessoa não entende o que é graça, o que é justiça de Deus. E aqui Deus está falando para o povo assim, eu vou dar chance para você entrar ali. Mas não esqueça, aprenda a lição. Escolha a vida, escolha a bênção, não escolha a maldição. Termino nessa mensagem, ele fala assim, hoje está aqui a palavra de bênção. E a palavra exortação sobre maldição. O homem é criado por Deus, se perdeu pelo pecado. E deu por amor a nós, enviou Jesus para nos salvar. Antigo Testamento, o povo de Deus estava debaixo da escravidão do Egito. Faraó trabalhava, não ganhava nada, perseguido, oprimido. E ele clamava, e Deus preparou a salvação. Preparou Moisés, com o braço direito poderoso de Deus, com tanto milagre, com tanto poder, livrou o povo do Egito. Para entrar na terra Canaã. Terra Canaã não é somente uma terra, mas é uma terra onde você anda com Deus.
onde Deus dá provisão, onde você não trabalha para ter coisa somente, onde a bênção de Deus é maior do que seu trabalho. A graça, a favor é maior. A vida cristã é assim. Receber uma graça de Deus é para a gente entrar e amar a Deus e reconhecer que Deus nos amou, Deus nos salvou, e a gente quer amar a Deus de todo o coração. A única coisa que Deus quer de você é teu coração, irmãos. Creia nele. Obedeça. Obedecer não é forçado. É um reconhecimento do amor de Deus. Você sabe qual é o problema da gente? Incredulidade leva a ingratidão. Rebela contra Deus. Mumbuna contra Deus. Ingrato por tantas bênçãos. E Deus fala assim, reconheça. Eu tirei a vida. Eu te tirei da escravidão. Hoje está vivo porque eu te mantenho você vivo. Hoje você tem riqueza porque te abençoei. Hoje eu te dei a vida. E eu estou te prometendo uma vida melhor. A terra que Deus deu é melhor do que o Egito. Sabe o que significa? A promessa de Deus é melhor que o mundo pode oferecer. Egito significa o mundo. Tudo que você pode conquistar nesse mundo não compara com a promessa de Deus. Trazendo para o Novo Testamento, o que significa isso? Hoje só vou pela graça. Mas Deus falou assim, ande comigo. Prepara a minha volta. E sabe Deus está voltando? Você sabe que Jesus está voltando? Mas você se prepara? Se você estiver preparado, você vai entrar no novo céu, nova terra e reinar com Deus. Isso significa que a gente tem que colocar Deus no coração. O meu dia a dia, eu preciso pensar, o que estou fazendo que tem a ver com Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus está fazendo nos últimos tempos? Eu estou alinhado com Deus, é isso que conta. Amém? Essa é a nova terra Canaã, não é conquista da terra, é conquistar vidas, é entrar na eternidade com o Senhor, é administrar, reinar junto com o Senhor, mas fazendo a vontade do Pai. Amém? Então, essa mensagem é uma mensagem muito forte, desde o Antigo Testamento. Não estão falando que tem que cumprir a lei, legalismo, não tem nada a ver de legalismo. Fala de um relacionamento de amor. Deus nos ama. Deus planejou de melhor para nós. A nossa vida vai bem ou vai mal? Um fator determinante. Reconheça que tem um Deus que te criou. Reconheça que tem um Deus que te salvou. Reconheça que a gente não tem controle de nada. Deus tira o nosso fôlego, a gente vai embora. Ninguém. E se Deus nos mantém vivos, tem um propósito para glorificar Ele. Amém? Reconheça. E Deus fala assim, quando você reconheça isso, eu vou te abençoar. A sua vida vai bem. E a melhor herança, só para finalizar, aqui fala, a melhor herança não são terra. Melhor herança são pessoas. Por isso Deus fala assim, agora os pais, você tem que ensinar teus filhos, todo dia, todo momento, porque maior herança. Não adianta você ter uma terra sem gente morar, tá certo? Deus criou o céu e a terra, criou o jardim do Éden para quem? Para Adão e Eva administrar. Então não adianta conquistar a terra sem pessoas. E para os pais, o que é herança do Senhor? São seus filhos, são seus netos, para que vão bem gerações debaixo da bênção de Deus. Amém? Mas começa conosco. Amém? Então eu quero só reiterar esse pequeno resumo. O ministro Alberto já destrinchou muita coisa. E eu acho que isso é muito importante para esse começo do ano. Reconhecemos que esse Deus que você já experimentou. Se você ainda não experimentou, precisa experimentar. Se não já experimentou da bondade de Deus, leva a sério a Deus. Não leva a Deus a mais ou menos. Não dá. Leva a Deus sério. E quem ama, guarda as suas palavras. Quem ama, leva a palavra de Deus no dia a dia. Na nossa família, no nosso trabalho, em tudo. E quem ama, guarda o mandamento. E Deus fala assim que eu vou te cuidar de gerações e gerações e gerações. Todo mundo sabe que a minha família é grande, né? E a primeira geração é a minha mãe, foi minha mãe. A gente é segunda geração.
Eu dou graças a Deus. 3 irmãos, quase todos meus irmãos, todos estão em Cristo Jesus. E a gente que é da segunda geração, eu oro que todos os meus filhos estejam também temente a Deus, sempre comprometido, que ama a Deus de todo o coração. Eu oro para que meus netos, a outra geração, também, porque isso é a maior herança do que qualquer conquista na terra. Você sabe que um dia a gente vai embora dessa terra, você não leva um tostão, você não leva nada aqui na terra, mas o que a gente leva são vida para a eternidade, junto com Jesus, amém? Então quando falamos de fé, falamos de igreja, não é religião, não é somente coisas, estamos falando de vida, e hoje a mensagem está falando de vida, quando escolhemos a realmente reconhecer Deus como Senhor na nossa vida, quando nós queremos amar a Deus, confiar nele somente, e somente servir a Deus, estamos escolhendo vida. É vida, não é uma religião, não é algo de prática religiosa, nada disso, é vida. E queremos vida, porque vida é a mais preciosa que tem. Amém? E agora estamos aqui na mesa do Senhor. Imagina que Jesus está no nosso meio. E Jesus te convida assim. Te fala assim, meu filho, 2000 e poucos anos atrás, eu morri por você. Por quê? Porque Deus Pai te ama. E Deus Pai não quer que você perca a vida eterna. E enviou Jesus para vir aqui na terra. Pagou o maior preço, pagou o maior sacrifício para que você tenha vida. Ele morreu lá na cruz. E digamos, cristianismo, nós queremos em Jesus a maior bênção, que em Cristo nós temos uma nova vida. Essa nova vida é para viver para Jesus, para amar Jesus, para ser usado por Jesus. A nossa vida, nosso tempo, nossos dons, talento, dinheiro, tudo que a gente tem, Deus, eu quero usar para a tua honra e glória, para amar as pessoas, para fazer a tua vontade. E aqui um dia você foi embora, eu vou embora tranquilo, porque vou até a eternidade para passar com o Senhor. Essa é a nossa vida. E a gente tem que decidir como usar essa vida. E a decisão é sua. A sua decisão vai determinar o resultado da tua vida. Ninguém pode arcar essa consequência com você. Nem teu pai, nem tua mãe, nem pastor, nem amigo. E você vai ter que encarar com Deus como você decide escolher a Deus. E eu espero que todo mundo escolha assim, eu quero amar a Deus de todo o coração. Quero servir a Deus de todo o coração. Eu quero confiar a Deus de todo o coração. Amém? Essa mensagem de hoje. E vou te falar, viu? O coração do Pai também deseja. Deus deseja que você faça essa escolha. Só que Deus nunca vai te forçar. Deus te dá liberdade. Mas Ele espera muito, como um pai espera muito o filho. De todo o coração. Assim, Pai, reconhecer teu amor através de Cristo Jesus. E que o Espírito Santo nos ajude hoje. Amém? Então, quando você está recebendo, você já aceitou Jesus, já foi batizado, te convido para você participar dessa ceia. E Jesus disse que esse é meu corpo que foi dado por vocês. Come isto todas as vezes em memória de Jesus Cristo. Lembra do amor dele. E que esse amor te constrange. Tirar entusiasmo, tirar paixão para amar Jesus cada dia. Jesus disse também, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Beber isto todas as vezes em memória de Jesus. E Jesus falou assim, eu fiz uma aliança eterna contigo. Ele tomou iniciativa. Ele disse assim, eu quero te amar para sempre. Eu vou te salvar para sempre. Eu vou te acompanhar para sempre. Às vezes a gente não entende quando a gente passa pela dificuldade. A gente pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? O nosso sentimento às vezes é assim, questiona.
Mas a realidade é que Jesus nunca afasta de nós. Ele está sempre presente, porque Ele prometeu estar sempre conosco, ajudando. Importa que a gente não afaste dEle. A gente não desvia e fique longe dEle. Amém? Então, essa graça que nós recebemos. E também eu quero incentivar, se alguém aqui está doente, tem alguma doença, pode colocar no lugar e falar assim que Jesus, o Senhor foi ferido para que eu seja curado. O Senhor foi castigado para que tenha paz. E lembra que nosso Deus é Deus sobrenatural, todo-poderoso. Né? E a obra da cruz, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é completa. Ela pode, essa obra, ela pode restaurar espiritualmente, restaurar mentalmente com a palavra de Deus, restaurar nossa emoção, sentimento de forma saudável com o amor de Deus. E Ele pode também restaurar fisicamente, para que a gente possa viver para honrar o Senhor. Amém? Então, vou pedir para os cooperadores vir aqui. E quatro pessoas, tá bom? Pode pegar. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, eu não sei se você percebe, Deus é muito bom. Mesmo que muitas vezes o povo dele desvia, não reconhece, e Deus é sempre misericordioso. Deus nos fala, mas Deus demonstra um coração compassivo. Deus nos ama. E tudo isso para que a gente volte para Ele. Volte para Ele. Esse é o sentido da nossa vida. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. E Ele é o nosso Senhor também. Jesus vai nos levar até a presença do Pai na eternidade. Então, leva a sério a palavra de Deus. Ame a Deus de todo o coração. Eu quero te dizer que, Senhor, Jesus assim disse: hoje é dia de salvação. Hoje é o dia de nos arrepender. Hoje é o dia de nós aceitarmos a graça dele. Então hoje é um dia que a gente volta para Jesus. E a palavra de Deus disse: antes de a gente comer esse pão, beber esse cálice, precisamos discernir que isso é corpo do Senhor e o sangue do Senhor. É muito precioso. E a cruz demonstra o maior amor de Deus para conosco. Então eu queria que a gente usasse um tempo para discernir, de refletir, né? Fazer uma reflexão na nossa vida. Se você está aqui diante de Deus e você se sente assim, algo contra Deus, pecou contra Deus, está afastado de Deus, você pode se arrepender, falando: Deus, me perdoe, tua graça, né? Teu sangue me cobre, porque Deus é justo e fiel para nos perdoar todos os pecados e purificar a tua injustiça. Não se sente indigno, mas se arrepende, né, de a gente vir na presença de Deus. Se tiver algum problema, um relacionamento com Deus, alguma briga com pessoas, relacionamento quebrado, restaura agora em nome de Jesus, e para que não haja impedimento, amém? Que não haja nenhum pecado que impede a graça de Deus fluir em nós. Nada pode impedir, a não ser o pecado. Então precisamos vir aqui
na presença e com coragem, para Deus, se eu pequei contra ti, com meus pensamentos, com minha atitude no meu passado, e hoje eu quero me arrepender, eu quero de todo o coração e tomar uma decisão de que o Senhor venha reinar em mim, e Deus é fiel para perdoar e purificar toda a injustiça. Esse é um bom começo. E segundo passo, a gente começa a apropriar toda a promessa de Deus, promessa de cura, promessa de restauração, promessa de Deus em todas as bênçãos de Deus. Eu quero te amar de todo o coração, eu quero te servir, eu quero realmente depender totalmente de ti, viver tua palavra. E mais uma vez consagramos nossa vida a Deus. Deus é cheio de bondade, misericórdia e graça, e Deus vai nos ajudar. Amém? Querido Jesus, estamos aqui em teu nome, na presença do Pai. Querido Espírito Santo, bem-vindo para estar reinando aqui. E hoje estamos aqui por causa do Senhor. E nós queremos encontrar com o Senhor, através dos cânticos, através de ofertas, através da tua palavra. E através desse momento que estamos respondendo a tua palavra. Porque nós queremos aqui responder a tua palavra. Porque a tua palavra diz assim: escolha a vida, bênção ou maldição. Mas queremos escolher caminho da vida. Queremos escolher caminho da vida eterna. Queremos escolher te confiar, te amar, te servir a vida inteira. E Senhor, obrigado porque nós estamos aqui, como o Senhor falou para aquela geração que viu toda a obra maravilhosa da saída do Egito. E hoje queremos lembrar que o Senhor morreu por nós. E toda a obra grandiosa que o Senhor fez lá na cruz. E queremos lembrar e te agradecer e te reconhecer que Tu és nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Criador, e o Senhor está conosco. Queremos começar 2019 com esse posicionamento, com uma atitude correta, porque Senhor só abençoa aquelas pessoas que têm uma atitude correta com o Senhor, um relacionamento que te agrada. Senhor, eu quero pedir Tua graça e perdão, se no meio de nós, se alguém no passado tem zombado o Senhor, tem desprezado o Senhor, tem levado de qualquer jeito a sua pessoa, ou a Tua palavra, as Tuas promessas, eu peço a Tua misericórdia. Senhor, perdoa-nos, e que hoje seja um dia de reconciliação, um dia que a gente volta humildemente, com arrependimento, para confiar no Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem promessas melhores, é melhor que o Senhor nos deu a vida eterna. E nós queremos, desde já, Senhor, nos posicionar para andar com o Senhor esse ano, amando ao Senhor de todo o coração, te servindo com tudo que nós temos, de todo o coração. Em nome de Jesus, Senhor, que derrama a graça da salvação no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, também restaura a saúde física. Em nome de Jesus, pela obra da cruz. Restaura nossa espiritualidade, realmente uma vida espiritual com vigor. Restaura a nossa mente, se a nossa mente tem muitas mentiras e enganos. Renova com Tua palavra na nossa vida. Restaura nossos sentimentos machucados, tristes, magoados e realmente feridos. Que Tua graça, Teu amor na cruz, restaura com Teu amor, trazendo uma emoção saudável, um sentimento saudável pela Tua graça, através de toda a Tua verdade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sentar à Tua mesa e pela fé, com gratidão, com toda sinceridade, queremos desfrutar Tua presença agora e apropriar a Tua graça. E esse ano nós andamos com o Senhor com toda a humildade, praticar justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Queremos, será anos melhores, será um futuro bem melhor no Senhor, porque o Senhor estará conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada um que está na Tua presença agora. Que nesse momento de Santa Ceia, nós experimentando a Tua presença de forma real, permanecemos em Ti e Tua vida em nós. O Senhor permanece em nós. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, cobre com Teu sangue precioso toda a confissão de pecado,
todo o arrependimento e restaura a nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar com gratidão e fé. E a palavra de Deus disse: todas as vezes que vocês comerem esse pão, beber esse cálice, estão lhes mostrando, testemunhando a morte do Senhor e até que Ele venha. Amém? Estamos confessando que cremos que Jesus morreu na cruz para me salvar e me deu uma vida nova. O mundo, a aflição. O mundo, a tribulação. Mas a graça de Deus basta. Em Cristo nós temos paz, porque temos vida eterna. Temos a presença de Deus e Ele vai voltar. Vamos perseverar no Senhor até que Ele volte. E vamos reinar junto com o Senhor. Amém? O céu louva
nome, Senhor. E queremos responder a Tua palavra. Queremos chamar, Senhor, sobre todas as coisas, guardar a Tua palavra, Senhor, e viver os Teus propósitos, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Nós Te louvamos e dizemos que amamos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu só vou dar um aviso e vou passar para o Alberto, né? Muita gente está perguntando: Ei, pastor, cadê palestrante do retiro desse ano? E Deus reservou melhor para nós. Com tanta coisa que aconteceu nesse tempo, né? Só para você reiterar que Deus está fazendo no final dos tempos. Todo mundo estava, Jesus está voltando, mas que sinais? Um dos sinais é que o reino do norte vai atacar Israel. E quem é o reino do norte? Síria, Rússia, Irã. Lá está cheio de mísseis, está tudo lá. E você sabe que tem muita movimentação. E está tentando retirar as tropas da Síria. E o Jordânia quer entrar, então, o reino do norte é onde vai atacar o Israel. Segundo, terceiro templo. Os judaizantes estão preparando o sacrifício e já está construindo o terceiro templo. Quando construir o terceiro templo, fazer sacrifício, Jesus está voltando. Tudo está muito próximo. Tá? Então, a gente vive aqui na terra, nós, Deus me abençoa, meu trabalho, minha família, tudo bem. E se Jesus, de repente, vier, vai ser aquele que está preparado, Jesus vai arrebatar aquele que está preparado, aqui não está, vai aqui e deixar sobrando aqui, sofrendo. Então, por que estou falando isso? É muito importante o Senhor Jesus está nos fazendo, assim, chamando, que final dos tempos a gente tem que alinhar com Ele. Tem que saber o que Deus quer fazer. E vamos participar junto com Ele. Amém? Então, uma das mensagens que a gente vai fazer nesse acampamento, que é muito bom, é sobre alinhamento com Deus no final dos tempos. O que a gente tem que se preparar? Isso vai mexer com o nosso dia a dia, nosso trabalho, nosso relacionamento com Deus, nossa família, a igreja inteira. A igreja tem que estar alinhada com a vontade do Pai. Amém? Então, a gente conseguiu, pela graça de Deus, vai ter um rabino judeu messiânico para nos dar essa mensagem. Né? E vai ter uma equipe. Tá? Então, aguarda aí que vai ser muito bom e vai nos trazer de forma bíblica para a gente, não para amedrontar, né? A Bíblia nunca é para ameaçar e amedrontar, é esclarecer que Jesus fala assim, vigia e orar, para que você não caia em tentação, né? E a gente tem que estar preparado para ser final do tempo. Eu não sei, eu estou muito interessado em andar com Deus. Ano passado eu fui para Israel, a gente voltou, que a igreja tem que alinhar com Deus, alinhar com Israel, tá bom? Então é isso que a gente quer fazer. E inscreva no acampamento, vai ser na Santa Mônica, aqui em Guarulhos, tá? Então vai ter mensagens sobre família, sobre no relacionamento, mas importante que tenha alinhamento com Deus nesse final dos tempos, para a gente não se perca, para a gente possa andar com Deus, amém? Então vai ser, talvez você nunca viram um rabino judeu pregando, né? Um rabino cristão messiânico, né? Vem trazer a palavra, um entendimento, né? E vai ser muito bom. Amém. Então esse é um dos avisos, né? O outro, eu queria incentivar a igreja a ler a palavra de Deus ao longo desse ano. Hoje em dia, com a internet, você acha vários tipos de plano de leitura que consegue deixar você na linha, né? E talvez tenha até algum aplicativo, alguma coisa interessante, mas o nosso objetivo, como igreja, é sempre voltar para a palavra de Deus. E isso aqui, na verdade, não exclui uma leitura que você vai fazer devocional, que Deus te fale algo a respeito do Novo Testamento, mas aí você está lá em Êxodo, ou você está nas genealogias. Isso aqui é para ter um panorama geral do que a palavra de Deus diz. Amém? Então, é um incentivo, um encorajamento para que todos os membros da PÃO estejam antenados com a palavra de Deus. O pastor falou sobre o retiro, né? Algumas pessoas já fizeram inscrição com o Sandrão, mas só o nome, ainda não pagaram. Então, nós temos que acertar o valor, porque a gente tem que prestar contas lá para o hotel também, tem toda a equipe da PÃO, tem os preparativos. Então, se você quiser, se tivesse interesse,
você já pode começar a parcelar. Na verdade, já podia parcelar desde o ano passado, né? Agora é só 2 vezes, janeiro e fevereiro. Aí tem março, né? Que a última, tá? É o comecinho de março, isso. Então é isso, tá, irmãos? Eu estava lembrando aqui, eu fiz a brincadeira lá do rolinho do Enoque e tal. Eu lembrei que o Enoque ele foi junto com o William e com o Lucas para um projeto missionário. Então esteja orando por eles ao longo dessa semana. Eu troquei uma ideia rapidinho com eles no culto passado, expliquei o propósito, incentivei, encorajei. Então eles pediram para a igreja orar por eles, tá bom? Eles estão lá no campo de batalha, então não pense que eles foram se divertir lá. Quem já foi no Promifest sabe, é uma oportunidade de nós pregarmos Jesus nas casas e que Deus realmente use a vida deles, e eles sejam luz onde eles estiverem. Amém? Então vamos fazer uma oração para encerrar este culto. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela palavra que foi ministrada ao nosso coração, obrigado por cada irmão que está aqui presente, por cada irmão que veio, aqueles que não vieram, que pertencem aqui a Pão, o Senhor também esteja abençoando, Senhor, e aqueles que ouviram a mensagem pela internet ou que vão ouvir, que seja uma palavra que realmente venha ao encontro àquilo que as pessoas precisam ser ministradas, Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo ministrou sobre a nossa vida e trouxe ao nosso coração uma reflexão muito importante para os nossos dias. Que a Tua graça nos acompanhe, que o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações e que a presença do Espírito Santo seja abundante na vida de cada um de nós ao longo dessa semana. Em nome de Jesus.